Olá! Compartilhar conhecimento é a missão da Escola Judicial de Roraima e hoje estamos aqui para falar de um assunto atual e necessário: saúde mental. E hoje temos uma convidada super especial que veio do Rio Grande do Sul. Hoje está na EJUR, Dani Nazari, psicóloga. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Olá, Érica, estou muito feliz de estar aqui. Olá, pessoal que está assistindo o nosso material de hoje. Vamos falar então sobre saúde mental. Esse tema está muito atual, muita gente falando, já não é de hoje. Esse tema é um tema necessário, mas quando a gente fala, por exemplo, em questão de saúde mental e ambiente de trabalho, isso está cada vez mais atual. Você é especialista em saúde do trabalhador, isso não é mais brincadeira. É coisa séria, precisa ser debatida e discutida. É uma pauta que está vindo com necessidade urgente de ser mais falada dentro das empresas. A gente percebe que as empresas ainda estão partindo do ponto da necessidade do adoecimento e nós estamos aqui num caminho justamente mostrando a conscientização para que seja na prevenção. Então, está sendo levantada a pauta porque estamos tendo dados altos de adoecimento, mas estamos aqui nessa luta justamente para acalmar, para mostrar a importância, o quanto a saúde mental tem a ver com o rendimento, com a produção, com a qualidade de vida, para que esses dados diminuam. Bom, e quando a gente fala sobre ambiente de trabalho e saúde mental, hoje há uma doença que se fala muito mais e que eu queria que você falasse um pouquinho. Exato, temos o esgotamento mental agora, que realmente é vinculado às atividades ocupacionais. Até alguns anos atrás, o esgotamento mental era visto como síndrome de sinais e sintomas de adoecimento. Agora, realmente, ele já está dentro do nosso CID, na nossa classificação, como uma doença ocupacional. Então, acende o nosso alerta, porque é como se fosse um acidente de trabalho. A gente tem a percepção que acidente de trabalho seja só por situações físicas, mas hoje já avançamos bastante nessa legislação de mostrar que o adoecimento psicológico também é um acidente de trabalho e precisa de atenção. Existe algum sinal de alerta? Quem está acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, canal da EJUR, algo que possa assim, virar a chave e dizer: eu preciso procurar um profissional? Bom, o sinal de alerta é justamente você perceber os sintomas que você tem, né? Então, se você está deixando de fazer as suas atividades porque você está muito cansado, você não está mais conseguindo fazer aquilo que você costumava, a sua forma de interação com os seus amigos, com seus familiares, com seus colegas está sendo diferente, já acende o sinal de que você não está bem. Então, não quer dizer que às vezes tem que ter um sintoma explícito, vai muito sobre você perceber como você está conduzindo a sua rotina. E aí a gente já vai trabalhando alguns sinais emocionais que vão aparecendo. Hoje está muito comum, a gente escuta muito falar sobre isso e nem sempre todos os casos são casos onde a pessoa precisa parar de trabalhar. Às vezes dá para tentar encontrar uma solução no ambiente de trabalho ainda. Perfeito. Bom, aí a gente entra na cultura, não sei se é uma cultura do brasileiro ou algo que está instituído na nossa sociedade como um todo, que a gente só procura ajuda quando, na verdade, os sintomas estão em alta ao ponto de me prejudicar de fazer as atividades completamente, né? Seja, por exemplo, para um adoecimento físico em que você tem uma ferida, parece que se essa ferida não aumentar e te causar muita dor, eu não vou no médico verificar, né? A gente sempre vai indo na automedicação, sempre tentando achar válvulas de não se preocupar com aquilo ali. Então, a questão do adoecimento mental é o que tem nos preocupado, pois as pessoas procuram ajuda só quando realmente estão lá completamente sem saúde física, né, e completamente com a falta de apoio psicológico. Então, por isso que acabam sendo afastadas, porque demoraram muito tempo, talvez, para reconhecer alguns sintomas. E o nosso ponto é justamente, tem sim como a gente trabalhar a qualidade de vida, manter a sua produtividade no trabalho e você levantar, talvez, essas sensações que elas estão começando a trazer como sinais de adoecimento. Então, quanto antes a gente trabalha isso, mais fácil é a resolução também. E tem uma questão que está muito, muito em alta agora, que é a questão da ansiedade. Vou até pegar emprestado um tema das suas palestras, estou com ansiedade, e agora? E se a pessoa também percebe isso, também é um ponto de partida para procurar um profissional? Sim, hoje
nós temos em torno de 9,3% da população já classificada com transtorno de ansiedade. E isso nos preocupa bastante, que é justamente nós conseguimos conduzir a nossa rotina. A ansiedade, falando um pouquinho sobre o conceito do transtorno, é aquela sensação de medo, preocupação constante, você não consegue relaxar, você não consegue dormir, você pensa em questões irreais sobre o que vai acontecer no futuro, de uma maneira às vezes até catastrófica, negativa, que faz com que você se sinta mal no presente. E a gente percebe que essas sensações às vezes vêm diante de um aceleramento, diante de tantas coisas que a gente tem para fazer na rotina. E até aí tudo bem, a gente sabe que gera preocupações, nós estamos tendo um mundo acelerado, as demandas sempre são de última hora, mas se eu não parar e olhar como eu me sinto, ou como que eu acalmo essas preocupações, eu deixo essa sensação me dominar. Eu fico como se essa sensação irreal, negativa do futuro, fosse uma verdade absoluta. E aí vou sendo sugado por ela. E aí, no momento que ela vai entrando, ela vai ficando cada vez mais profunda. Então, a ansiedade, você precisa entender o que você está sentindo. Você precisa questionar como que está surgindo isso, por que que isso surgiu, que ao mesmo tempo você vai encontrando as alternativas de alívio. O problema é que às vezes o pessoal não quer fazer isso. O problema é que o pessoal muitas vezes acha, eu preciso tomar medicação, eu preciso já direto para aquela solução externa para acalmar o que eu tenho, ao invés de talvez, olha para você, entende um pouquinho o que você sente. Provavelmente só o fato de você fazer o exercício de entender um pouquinho o que é seu, já vai acalmar bastante coisa. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente está trazendo acesso sobre ele. Então, tem alguns estigmas em relação à saúde mental que parece que não podemos tocar em assuntos difíceis, porque aí parece que estamos estimulando mais que acontece. E, na verdade, não. Nós estamos aqui querendo trazer leveza. Saúde mental precisa ser falada de forma mais leve, mais acessível. E é essa a minha proposta nas palestras que eu realizo. De fato, é fazer um olhar para dentro, autoconhecimento, e tem muitas ferramentas que são indispensáveis para você melhorar, ter mais qualidade de vida, e a gente pode falar um pouquinho delas, porque você conversou com os servidores do Tribunal de Justiça e apresentou muitas alternativas para você fazer essa lição de autoconhecimento. Foi muito legal conversar com os servidores, justamente por esse ponto da gente entender que tem circunstâncias na nossa vida que às vezes podem provocar alguns sinais de adoecimento. Então, tem, ao mesmo tempo, algumas questões relacionadas a fatores da vida, como perder algum familiar, você talvez ter dificuldades no emprego, você entrar numa dívida, né, ter questões financeiras que pesam, que são circunstâncias que ninguém está longe disso acontecer. Faz parte, é a nossa vida acontecendo. Então, você falar sobre o esgotamento mental é entender como que eu lido com as adversidades que aparecem ao longo do nosso tempo. Então, como que eu lido com o enfrentamento que não estava no meu planejamento? Que aí vem as questões de ter resiliência, flexibilidade de pensamento, diminuir a autocrítica, né? Você se julgar menos diante de uma circunstância que talvez você nem escolheu estar passando. Então, quando a gente se acolhe, acalma muito essas sensações. E é isso que precisa ser falado mais, né? O quanto a gente precisa se cuidar para ficar bem. E pessoas que cultivam amizades, boas relações sociais, isso é muito importante também. É extremamente importante, porque a gente também entende que como amigos, como familiares, a gente pode falar sobre as emoções. A gente pode pedir ajuda. Tanto que um dos pontos é reforçar sobre existir a rede de apoio. O termo rede de apoio é entender que as pessoas ao meu redor podem me apoiar na hora que eu preciso. E essas conexões são conexões do nosso cotidiano. Colegas de trabalho, familiares, amigos. Então, no momento que eu me sinto bem, me sinto à vontade e peço ajuda, eu dou a oportunidade de alguém me ajudar. Eu dou a oportunidade de alguém trazer um pensamento externo, porque dentro de mim, às vezes, eu penso que não tem solução àquilo que eu sinto. Tenho que tocar sozinho, não tenho o que fazer, isso é só meu. E, na verdade, quando a gente divide, alivia bastante aquilo que estamos sentindo. Então, quanto mais, ajuda muito falar.
Você esteve conversando com estudantes, esteve no município de Mucajaí conversando com os professores, e a gente percebe que essa é uma preocupação que atinge todas as faixas etárias em diferentes áreas de atuação, que é controlar essas emoções, lidar com os acontecimentos e entender o que de fato é a preocupação do dia a dia e o que é algo além, que já saiu do limite. O que já saiu do limite, é bem esse o termo. O que a gente pode, então, por exemplo, quem está acompanhando esse nosso bate-papo, o que a pessoa pode fazer essa reflexão? Que dica você daria, por exemplo, para ela tentar perceber se ela já saiu desse limite, se de repente ela pensa, eu estou com a preocupação do dia a dia, ou essa preocupação não é a preocupação corriqueira? Bom, aí muitas vezes é você conseguir fazer o exercício de expressar. Um ponto que eu falo bastante nas palestras é que quando a gente se refere a uma dor interna, essa dor geralmente ela está empedrada, ela é dura, é algo que te machuca, que você sente que parece que não tem solução. Mas a nossa ideia é transformar dor em sentimentos. É você dar nome àquilo que você está sentindo. É você conseguir identificar aquela dor mencionando, será que o que eu sinto é angústia, é tristeza, é raiva, é desânimo, é decepção, é trazer nomes de sentimentos. Esse já é um excelente primeiro exercício, você conseguir identificar aquilo que você sente. Então, no momento que você identifica, tudo fica mais palpável. Tem um ponto que eu gosto de falar muito que funciona na clínica, que às vezes eu como psicóloga eu adoro ver o quanto as pessoas trabalham muito a autopercepção também, que é você falar algo que estava ali bagunçado na sua cabeça e aí você fala e aquela fala sai organizada, você falou de uma forma em ordem aquilo que você estava sentindo e você escuta de volta de uma forma organizada. Então, é você trabalhar essa parte, a expressão verbal faz com que você entre em sintonia com o que você estava ouvindo. E aí, às vezes, chega as pessoas e falam assim, nossa, mas por que eu pensei isso? Por que eu estava preocupada com isso? Agora, falando para você, me dei conta de algumas coisas. Então, esse é o exercício. Muitas vezes, a gente precisa botar para fora para entender a dimensão daquilo que nós estamos sentindo. Porque dentro de nós parece enorme sempre. Então, antes da gente encerrar, a conversa seguiu, fluiu, tão bacana. O que a gente pode deixar realmente de dica, de conselho para quem está nos acompanhando? Quando procurar essa pessoa, esse profissional da psicologia e o que fazer? Porque desafios estão para ser superados, não é? Perfeito. Pessoal, vocês precisam cuidar de vocês, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, ela está associada a tudo que está dentro da nossa vida. Precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, a nossa saúde emocional, cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, você manter boas relações, conseguir conversar com as pessoas do seu trabalho, você ter uma boa gestão do tempo ajuda bastante no trabalho, em função do estresse. Então, organiza suas atividades, analisa quanto tempo você leva para fazer cada uma delas, com quem que você pode conversar sobre aquilo que está pesando para você. Então, quando a gente se sente no controle, com mais domínio, você vai entendendo mais quando essas emoções aparecem. Então, o autocuidado diariamente ajuda muito a amenizar sintomas emocionais e que causam um adoecimento maior. Então, que fica aqui presente o quão é importante trabalhar a qualidade de vida e autocuidado para que vocês entendam a trajetória de vocês e sintam satisfação em quem vocês são e provavelmente em quem vocês querem ser também. Muito obrigada por todas essas dicas. Conversei com a psicóloga Dani Nazari, que é especialista em saúde do trabalhador. Muito obrigada, volte sempre. Ela que percorre várias cidades do país falando sobre esse tema. E a Ju fica muito feliz de te receber aqui. Érica, fiquei muito feliz também. Estou sendo muito bem recebida. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelo carinho, pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada a você. E para você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta e se liga nas nossas próximas dicas. E até a próxima!